Ok, meus amigos, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre logaritmos. Continuação, aquela parte de propriedades, exercícios, equações, inequações, gráficos. Veja a questão de número 85, que diz: o pH, olha aqui o que ele diz, o pH de uma solução aquosa é definido pela expressão, aqui, formulazinha muito conhecida, menos o logaritmo de concentração de íons positivo, em que essa concentração indica, tá certo? Esse símbolo indica a concentração em mol por litro de íons de hidrogênio na solução I log, é o logaritmo na base 10. Ao analisar uma determinada solução, o pesquisador verificou que nela a concentração de íons de hidrogênio era 5,4 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Pronto, tá aqui. Para calcular o pH dessa solução, ele usou os valores aproximados de 0,3 para logaritmo de 2, 0,48 para logaritmo de 3. Então, o valor que o pesquisador obteve para o pH dessa solução foi. Então, ó, o pH é dado pela formulazinha, menos o logaritmo, que é o logaritmo decimal da concentração, logaritmo base 10. Essa concentração, ele está dizendo que o valor é 5,4 vezes 10 a menos 8. Dados. Ele diz que o logaritmo de 2 devo considerar como 0,30. 0,30. E o logaritmo de 3, 0,48. São valores aproximados. Então, isso aqui caracteriza dados da questão. Ele quer o pH. Então, vamos substituir. Então, nosso pH passa a ser menos o logaritmo de 5,4 vezes 10 a menos 8. Então, vamos quebrar usando as propriedades. Nós sabemos quando é multiplicação, desenvolve através da soma. Então, nosso pH vai ser menos, certo? Deixa fora. Então, vai ser menos o logaritmo de 5,4 mais o logaritmo de 10 a menos 8. O pH vai ser menos 5,4, eu posso escrever 54 sobre 10. Mas, olha, pela propriedade do logaritmo, quando a base é igual à base do logaritmo, é igual à base do potência, a resposta é o expoente. Então, isso aqui é menos 8. Trabalhando isso aqui, então, pH, ele passa a ser menos logaritmo de 54 menos o logaritmo de 10. Divisão
aqui menos 8. Divisão transforma em subtração. 54. Vamos agora desmembrar esse 54. Se nós fatorarmos 54, eu vou ter 2 vezes 27. 27 é 3 à terceira. Então, 54 é 2 vezes 27, ou 27 é 3 à terceira. Então, vamos continuar. Então, o pH, eu quero determinar o pH dessa solução. Então, o nosso pH vai ser menos logaritmo de 54. Eu posso escrever 2 vezes 3 à terceira, menos logaritmo de 10 na base 10 é 1, menos 8. Então, o pH dessa solução vai ser menos, desmembrando, logaritmo de 2, mais logaritmo de 3 à terceira, menos 9. Então, o pH dessa solução vai ser menos logaritmo de 2, desloca esse 3 para antes do logaritmo, mais 3 logaritmo de 3 na base 10, menos 9. Então, o pH dessa solução, vamos substituir agora. Logaritmo de 2, colocamos 0,3, mais 3 vezes logaritmo de 3, 0,48, menos 9. Então, o pH dessa solução vai ser menos 0,3, mais 3 vezes 0,48 vezes 3, então nós temos 1,44. 1,44 menos 9. Então, o pH dessa solução vai ser menos 1,44 mais 0,3 menos 9. Menos 9. Então, dá 7,26. Menos 7,26. O menos fora. Menos aqui, menos com menos dá mais. Então, o pH, na realidade, é mais 7,26. Aquela história que você olha e dizer que o pH é só pegar o expoente do 10 e trocar de sinal. Isso é verdade quando você não tem, você tem um 1 multiplicando. Ou só isso aqui. Então, 7,26 é o nosso pH. Está localizado no item A. Resposta da questão é o item A. Ok. Questão 86 diz assim: o valor de x tal que esse logaritmo de 2 elevado a x menos o logaritmo de 5 elevado a x menos 1 pertence a que intervalo? Ele está dizendo que o logaritmo de 2 nós vamos considerar como 0,3. Nós temos aqui a equação e temos aqui um dado. Vamos pegar aqui a equação. Logaritmo 2 elevado a x menos logaritmo de 5 elevado a x menos isso aqui é igual a 0. E o logaritmo de 2
eu devo considerar como 0,3. Isso aqui é o dado da questão, viu? Isso aqui é o que nós vamos considerar trabalhando. Então, a propriedade diz, se você tiver potência, você pode desmembrar para cá. O expoente vem para antes do logaritmo. Então, fica x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 5. Vamos deslocar, para trabalhar, deixar o logaritmo só de um lado. Vamos deslocar x menos x vai para o outro lado mais x. Beleza. O fator comum, nós temos aqui um fator comum que é o x. Então eu posso botar em evidência. Aí eu vou ter log de 2 menos log de 5. Mas log de 5 eu vou escrever 10 sobre 2. Então log de 5. Para que isso? Porque 5 eu não conheço, o logaritmo de 5. Mas se eu transformar ele nessa divisão, eu conheço o logaritmo de 10 na base 10 e o logaritmo de 2 na base 2. Então, o x vai ser igual a logaritmo de 2 menos logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Isso é igual a x mais 1. Então, x logaritmo de 2 menos logaritmo de 10 mais logaritmo de 2. Menos, aqui dá mais. Isso é igual a x mais 1. Mas logaritmo de 2 é 0,3. Então, x, isso aqui é 0,3. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, mais 0,3. Isso aqui é igual a x mais 1. Esse resultado vai nos dar, 0,3 mais 0,3 dá 0,6, menos 1 dá 0,4, menos x, menos 0,4x, menos 0,4, certo? 0,4x, certo? Então, aqui nós temos 0,4x. Isso é igual a x mais 1. Então, ok. Então, nós temos agora, eu quero determinar o valor, tá certo? O valor de x. Então, vamos lá. Desloca para antes da igualdade. Menos x menos 0,4x nos leva a igual a 1. Menos 1,6x é igual a 1. Multiplicando por menos 1, aí nos leva 1,6x é igual a 1. Passa dividindo. Então, eu vou ter, aqui fica menos 1 dividido por 1,6. Então, eu tenho 1 dividido por 1,6. Então, meu x vai ficar 0, negativo, 0,625. Menos 0,625. Esse valor, 0, então, x é igual a menos 0,625. Ora, esse valor está aonde, professor? Se nós observarmos, ele pergunta, está fora, está fora, tá,
está fora, certo? Isso aqui, certo? Então, beleza, ó. Tá fora, fora. Vamos verificar agora. Se você observar, esse valor aqui, ó, ele é menos 3,5, é menos 1,5 e menos 1. Esse rapazinho, ele está por aqui, ó. Ele está por aqui, então esse aqui está fora. Ó. Aí o que que nós temos aqui? Nós temos menos 1. Então tá aqui, menos 1. E menos meio. Menos meio. Isso aqui é 0, menos 0,5. Então, esse valor está aqui. Então, o x está aqui. Então, o item correto é o item B de bola. O item correto é o item B de bola. De análise mesmo. Tem que analisar com muita atenção para chegarmos na resposta. Veja aqui, amigos. A 87. Diz assim. O valor de x real tal que isso aqui seja verdade. Então, vamos. Logaritmo. Eu tenho a equação. Logaritmo de raiz de 5x mais 1 menos o logaritmo de 1 menos 5x é igual a 0. Primeiro passo, levar esse logaritmo para o segundo membro. Então, nós vamos ter logaritmo de raiz de 5x mais 1 e vai ser igual ao logaritmo de 1 menos 5x. Se você tiver igualdade de logaritmo na mesma base, implica a igualdade dos logaritmandos. Então, eu tenho raiz de 5x mais 1 é igual a 1 menos 5x. Trata-se de uma equação irracional, presença da raiz. Então, qual é o procedimento? Eliminar essa raiz. Então, eu levo o quadrado de um lado e do outro. Então, ficamos com 5x mais 1. Do outro lado, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 25x2. Nos livramos do 1, do pitiozinho. Então, livramos do 1 e vamos deslocar para cá. Menos 25x2 menos 10x vem mais, ó, deslocando, deslocamento. Então, menos vem mais vem menos. Aqui permanece mais 5x. Isso é igual a 0. Menos 25x2 mais 15x, isso é igual a 0. Se nós dividirmos por menos 5, fazendo uma pequena simplificação, nós vamos ter 5x2 menos 3x, isso é igual a 0. 5x2 menos 3x igual a 0. Trata-se de uma equação incompleta. Então, eu posso botar o x em evidência. 5x2 por x dá 5x. Menos 3x por x dá 3.
é igual a zero. Se um produto é igual a zero, implica que cada fator isoladamente vai ser igual a zero. Então, x igual a zero ou 5x menos 3 igual a zero. Então, nós temos aqui o x, o 5x igual a 3. Então, o x igual a 3 quintos. Então, nós temos aqui os dois valores para x. X igual a zero e x igual a 3 quintos. Primeiro, não é só encontrar a resposta e você dizer que a resposta, você tem dois valores. Não implica isso. Primeiro, quando trato de uma equação irracional, eu tenho que verificar, nós temos que verificar se essa resposta está correta. Por outro lado, nós temos o logaritmo. Nós sabemos que quando nós temos logaritmo, a condição de existência, certo? A condição de existência do logaritmo é a seguinte. A condição de existência do logaritmo é logaritmo de b na base a, quem está no lugar do b tem que ser maior do que zero. Quem está no lugar do a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Os dois logaritmos, na questão, eu tenho um logaritmo de raiz de 5x mais 1. E tem um outro logaritmo, que é o logaritmo de 1 menos 5x. As duas condições. Primeiro, a base do logaritmo é 10, então sem problema nenhum. A base do logaritmo é 10. Mas sobrou quem? O logaritmando. Então, implica que 5x mais 1 tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser maior do que menos 1 quinto. A outra condição, 1 menos 5x tem que ser maior do que zero. Eu tenho menos 5x maior do que menos 1. Multiplicando por menos 1, eu tenho 5x menor do que 1. Então, x é menor do que 1 quinto. Então, na reta real, a minha resposta tem que estar entre menos 1 quinto e mais 1 quinto. Tem que estar nesse intervalo. Então, vamos verificar o que nós encontramos. Nós temos aqui 0 e 3 quintos. Lembre, a condição de existência é entre menos 1 quinto e menos 1 quinto e 1 quinto. A minha resposta tem que estar aqui. E se nós observarmos, senhores, quem está fora, olha aí, se nós observarmos, quem está fora? 3 quintos. Então, 3 quintos está fora da condição de existência do logaritmo. Nosso logaritmo, ele diz, tem que ser maior do que menos 1 quinto e menor do que 1 quinto. Então, 3 quintos está fora desse intervalo. Então, a minha resposta é x igual a 0. Então, vamos para... Então, nós encontramos x igual a 0. Essa é a nossa resposta. Esse número é racional maior do que 0? Então, está fora. Aqui está fora. Irracional maior do que 0, está fora. Ele é um número inteiro, racional menor do que 0
Então está fora. Ele é irracional menor do que zero, está fora. Então a nossa resposta está no item C de casa. Esse número, ele é inteiro. Zero é o número inteiro. Lembrando as condições toda a vida. Quando nós trabalharmos com logaritmo, tem que verificar as condições de existência do logaritmo. Senhores, nós temos aqui uma questão. Conhecimento, propriedades de logaritmo, situações de logaritmo. E aí eu tenho a questão de número 88, que diz: os valores reais de x para os quais isso aqui aconteça, onde a maior do que zero e a diferente de 1, porque o a é a base do logaritmo. Agora, senhores, vocês lembram uma propriedade que diz, na igualdade de potência, quando as bases são diferentes, só tem uma saída. Qual é? Os expoentes são iguais a zero. Mas quando eu pegar isso aqui igual a zero, olha aí. Quando eu pegar logaritmo de 10 na base A igual a zero, olha o que vai acontecer. Quando eu resolver esse logaritmo, vai ficar 1 igual a elevado a zero, igual a 1, que vai ser igual a quem? A 10. Então, isso é absurdo. É absurdo. Então, eu não posso, nesse caso, com a presença do logaritmo, eu não posso igualar os expoentes iguais a zero. E aí? Dê uma pensada, resolva. Isso é um desafio. Volto daqui a pouco.